capítulo 13, a gente percebe claramente, né, queridos, a consequência, né, da desobediência. Jeroboão, filho de Salomão, sucedeu o seu pai, começou a fazer alianças de qualquer maneira, alianças políticas por interesses próprios, assim como foi o seu pai, dando continuidade a essa forma de gerir, a essa forma de decidir, né? E com isso a gente percebe que Jeroboão, ele foi ali no seu maior erro, foi nomear, consagrar, levantar sacerdotes de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem saber a história. Bastava ele olhar, gostar, ou fazer uma aliança, ou fazer uma troca, barganhava alguma coisa, e aquela pessoa era sacerdote. E a pior coisa hoje, queridos, até hoje, é você não saber o histórico de um líder, é você não saber o histórico de uma pessoa que você não conhece, é você não saber o que aquela pessoa fez no seu passado, é você não ter em suas mãos a identidade real desta pessoa, e você ali consagra essa pessoa a uma liderança, a um cargo, você dá a ela o direito de governar, você dá o direito a ela de decidir, e você só vai se despertar de que você errou quando essa pessoa que você consagrou a sacerdote, sem saber o seu histórico, sem saber a sua vida, sem saber que bagagem ela traz, né, dessa liderança, quando você começar a receber, quando isso implicar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, porque de fato, quando tomamos decisões erradas, a primeira coisa que acontece é afetar a nossa casa. A nossa casa é o nosso reinado. A nossa casa é onde eu governo. E é lá que eu vou sofrer as retaliações. É lá que eu vou sofrer as consequências. Amém, igreja? A gente vê aqui no final do texto que, embora o profeta tenha ali falado que aquele altar que Jeroboão oferece sacrifício a ser derrubado, a ser queimado, mesmo assim, mesmo ele vendo que as profecias se cumpriam, ele continuava a pecar, ele continuava a fazer más escolhas, porque, queridos, a pior coisa é você levantar um sacerdote que não tem o caráter tratado. Se você não tem um caráter tratado, se o líder não tem um caráter tratado, forjado no espírito, ele pode profetizar o que for na vida dele. Ele tem um caráter duvidoso. Ele tem um caráter inatingível, que a gente não tem força, a gente não encontra subsídios para fazer com que aquele caráter venha a ser moldado, para que aquele caráter venha a ser realmente segundo a vontade de Deus, venha a se sujeitar, se submeter à vontade de Deus. Então, antes de nós, por isso que os nossos obreiros aqui, eles não são nomeados porque o pastor quer, é uma ordenança de Deus. Quando Deus promete a Davi que os sucessores seriam da linhagem dele, depois de Davi vem Salomão, né, o seu filho, Deus escolhe Salomão, mas Salomão, ele tem autoridade de governo, ele tem liberdade para governar, e ele, com essa liberdade de governança, ele escolhe alianças conforme os seus próprios desejos. Ele faz alianças segundo suas vontades, alianças políticas, né? Tanto que ele casou, ele teve suas mulheres, mas teve concubinas, exatamente por uma questão de negociata, uma questão de troca do interesse dele. E reino de Deus, queridos, não é sobre nós, reino de Deus é tudo sobre Jesus. E aí a gente começa a perceber nessa história, com grande relevância, o perigo das alianças. O perigo das pessoas que eu me relaciono, o perigo que eu, dentro da minha vulnerabilidade, começo a me aliançar. Logo, eu tenho governabilidade, eu tenho autoridade, eu tenho governo na minha casa, eu tenho que entender quem é que entra na minha casa, quem é que fica na minha casa, eu tenho que saber para quem eu abro o meu coração. Isso é governo dos meus sentimentos, governo da minha vida.
Eu tenho que tomar cuidado a quem eu dou acesso ao meu coração, a quem eu dou acesso à minha casa, a quem eu dou acesso aos meus problemas, porque muitas vezes, se essa pessoa, ela não tiver um caráter forjado em Deus, ela não vai te dar conselhos que vai você sair dessa situação e trazer para uma situação segundo a vontade de Deus. Ela não vai ter capacidade nem competência, igreja, de trazer você para o centro da vontade de Deus. Ela vai te afastar mais de Deus, porque ela está longe de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com quais são as alianças que nós estamos fazendo, porque se eu não tenho meu caráter forjado, eu vou atrair pessoas que não têm um caráter forjado também. É por isso que gera milícia, é por isso que gera as facções, porque são pessoas que se juntam com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, e ali você nunca vai sair desse vício, você não vai sair desse ciclo de destruição, você não vai conseguir encontrar resposta para uma solução, você vai encontrar pessoas que vão apoiar o caminho que você já está. O teu melhor amigo vão ser pessoas que vão te abraçar, quando na verdade ela deveria te confrontar. Você vai começar a querer juntar para perto de você pessoas que concordem com o que você está falando. Quando a pessoa aí contra o que você está falando, você já vai achar que ela não é tua amiga, mas ela está te trazendo uma resposta. Ela está fazendo você sair do ambiente contaminado, ela está abrindo os teus olhos para que você saia do ambiente onde você não vai mais prosperar, onde você não vai mais crescer. E aqui a gente vê logo no início da leitura, que foi por ordem do Senhor Deus que o profeta de Judá foi a Betel. Deus mandou. Quantas pessoas Deus não tem caminhado para a sua vida, porque você tem orado por resposta. Ele manda, você ouve, mas você não se agrada, porque não concorda com a tua tese, não concorda com a tua ideologia, não concorda com o que você defende. E Deus está levantando exatamente um profeta para te confrontar, para dizer para você, você está adorando um Deus que não serve o nosso Deus. Você está promovendo idolatria, você não está honrando o altar de Deus, você não está governando segundo a vontade de Deus, você está desobedecendo a Deus. E aí a gente se sente ameaçado, a gente rejeita. Por quê? Porque não combina com aquilo que eu quero, aquilo não me anima, aquilo não vai de encontro com aquilo que eu concordo, que eu quero, não concorda com a minha história, não concorda com a minha defesa. E aí o que acontece? A palavra de Deus vai ter que se cumprir como se cumpriu aqui com esse profeta. Deus disse para ele, você vai dizer que esse altar vai ser derrubado, vai ser queimado, mas você não volte pelo mesmo lugar, não coma nada daquele lugar. E muitas vezes, querido, sabe o que contamina a gente? Não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Por quê? Porque a gente começa a comer, e quando a gente come, isso vai fazer um efeito na nossa vida. Quando a gente abre a nossa boca, a gente começa a contaminar o ambiente. Você não só contamina o teu ambiente, você contamina todos que estão ao teu redor. As brigas, as contendas, que é o que Deus abomina, é exatamente isso. Contenda entre irmãos. O que gera contenda? Quando eu abro a minha boca e começo a liberar palavras que vai gerar contenda ao meu redor, que vai gerar briga, que vai destruir a harmonia da minha casa, a harmonia do meu lar, a harmonia do meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu tenho comido aquilo que Deus disse para eu não comer. Eu tenho matado a minha sede com aquilo que Deus disse para eu não beber. E aí, quando eu começo a falar, eu contamino tudo ao meu redor. Quantas vezes palavras que nós já liberamos não tem destruído ao nosso redor? Quantas vezes palavras que nós temos declarado na nossa casa, a gente não tem comido de volta as consequências, os erros? Nós temos que ter muito cuidado, querido, porque tudo que a gente come nos contamina. Por quê? Porque uma vez que eu como, eu me alimento daquilo, eu me fortaleço daquilo, e quando eu libero a palavra, eu começo a soltar a palavra de destruição. Por isso que tem uma frase que todo mundo conhece: pessoas feridas ferem. Pessoas que estão magoadas magoam. Pessoas que estão decepcionadas decepcionam.
Então nós temos que ter muito cuidado. Quem são as pessoas que nós estamos nos relacionando? Se essa relação que eu tenho com essa pessoa está me tornando um profeta melhor. Eu me lembro bem que quando nós começamos nessa caminhada cristã, né? Nós estávamos começando um trabalho de evangelismo numa casa, uma família. Olha como isso. A gente só conhece o profeta, queridos, de Deus, quando o que ele fala se cumpre. E nós estávamos ali naquela reunião no terraço, né, de um senhor lá no Quatraque. E nós estávamos ali em adoração, estava tudo muito perfeito, o ambiente estava muito favorável. Nós estávamos, ministrando o quê? A palavra. Nós estávamos ali ministrando a palavra. O nosso coração estava no altar. Nós estávamos totalmente envolvidos com aquele momento com Deus, ministrando a palavra. Nós estávamos ali adorando ao Senhor, estávamos em comunhão. Não tinha contenda, não tinha nada. Nós estávamos trabalhando ali. Estávamos adorando a Deus. Era um altar que foi levantado naquela casa para adorar a Deus. E de repente, não sei se o pastor se lembra disso. Te lembra? Na casa daquele senhor lá no Quatraque, um senhorzinho, ele estava só de short, pijama, de cetim de dormir, com uma sacola com pães de noite. Ele era bem moreno, de bigode, os olhos bem esbugalhados, bem moreno mesmo, sem camisa. Ele chega naquele lugar, ele olha aquele ambiente. Era um ambiente totalmente caracterizado para adorar a Deus. E nós estávamos lá, eu e o pastor estávamos lá. E a gente adorando ali, ele entra. Aí ele olha todo aquele ambiente, ele faz assim, entrou no meio assim, aqui o púlpitozinho, né? E que a gente tinha um pequenininho aqui, aí ele entra, fica na frente. Aí ele olha e faz assim. E ele começa a falar em línguas. E aí ele diz assim: esta obra vai fechar. Lembra, pastor Góes? Esta obra vai fechar. E não demora muito. Tudo isso aqui vai fechar. E a gente começou a o que, igreja? Repreender. Começamos a repreender. Ele falou em línguas e depois interpretou, né? E a Bíblia ela fala, né, que falar em línguas, ela tem uma validade para os ouvintes quando alguém interpreta. Ele falou, ele interpretou. Essa obra vai fechar. E aí ele foi embora e nós não demos importância. Não demos importância. Estou falando um caso que aconteceu com a gente. Acho que essa história vocês não sabiam. Mas quando eu comecei a ler a história, eu comecei a me lembrar. No mesmo instante. O que a gente fez? Saímos daquele lugar, porque nós já tínhamos mais pessoas. E fomos para um lugar maior. E nesse lugar, nós pintamos a parede com rio, com a pomba do Espírito Santo, com a palavra só o Senhor é Deus. Não me lembro bem qual era a palavra que tinha assim. Uma paisagem de parede a parede, assim como está esse painel de papel. Foi a paisagem que nós fizemos. Cadeira, som. E nós convidamos os outros membros. Era como se fosse o núcleo da igreja que nós congregávamos, né? E chamamos, e foi aquela festa, o pastor da igreja oficial veio, e foi uma bênção, muito louvor, muita adoração, e a gente ali, glorificando o Senhor, e o pastor à frente daquele trabalho, muito lindo, muito maravilhoso. Cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que chega para você falando que é de Deus, pode ser na palavra, pode ser falando em línguas, pode ser no que for. Tem que ter a aprovação de Deus, senão Deus vai destruir o altar. Porque a profecia de Deus, ela se cumpre. Se é de Deus, vai se cumprir, para que a palavra do Senhor não caia em descaso. Aquilo que Deus não abriu, Ele fecha. Aquilo que Deus não está, vai ser destruído. O altar vai ser destruído. Tudo vai chegar o tempo da destruição. Por quê, pastora? Porque vai ter que se cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará.
Não passará. E nós não demos crédito. Por quê? Porque nós subjugamos as características daquele homem. Nós subjugamos e muitas vezes, querido, nós às vezes deixamos de dar credibilidade para o irmão da tua igreja que está sentado do teu lado, para dar para um profeta que só Deus sabe de onde veio, enviado por quem na tua vida. E você acaba tomando decisões precipitadas por um profeta que não foi Deus que mandou. Ele não libera a profecia, ele libera a profetada. Então nós temos que ter muito cuidado com esses relacionamentos, embora ele chegue para você e você sinta a unção, e você sinta que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, e que falou ao teu coração, que flechou. Cuidado, se essa flecha não vai te matar. Nós não demos credibilidade. Aí o que acontece, igreja? Fechamos lá, fechou a casa, fechou. Abrimos no quatraque. E aconteceu o que, igreja? Fechou. E aí o que a gente faz? A gente traz para cá. E o que aconteceu? Fechou. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Você pode relutar, espizinhar, gritar, se jogar no chão, se jogar da ponte, fizer o que você quiser, vai prevalecer a vontade de Deus. Quantas vezes você construir, vai ser derrubado. Quantas vezes você insistir, você vai ficar mais frágil, mais vulnerável e mais suscetível a alianças piores ainda. Porque, queridos, quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, a gente atrai o que não deve ser atraído. A gente atrai o que não é bom. A gente atrai o que não podemos beber, o que não podemos comer. É um alimento que não vai nos fazer mal, é um alimento que vai nos matar. Embora seja a palavra. Porque nós sabemos que Jesus foi tentado pelo próprio inimigo, porque o inimigo é sagaz. Ele tentou o próprio Filho do Homem. Então nós temos que ter cuidado, queridos, ter espírito de discernimento, para que a gente venha fazer a vontade de Deus se cumprir em nossas vidas. Porque o que está destruindo, queridos, muitas lideranças, é nós defendermos os nossos próprios interesses. É quando a gente quer governar para nós, não para o reino. É quando a gente quer decidir por causa da minha postura e não por causa da obediência a Deus. E nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Quando nós começamos o ministério, deram 3 meses de vida para a gente. Olha só a profecia. Um chegou todo desmerecido, subestimamos a vestimenta, que nem vestido ele estava. Subestimamos. E fechou. E aquele que tinha a autoridade de Deus, com vestimentas sacerdotais, lançou uma outra profecia. Vai fechar em 3 meses. Estamos quantos anos? Entrando por 10. Nós já estamos dentro da década. Amém, igreja? Por quê? Porque Deus tem uma visão, e essa visão tem que ser estabelecida. Deus, queridos, o homem faz plano, mas Deus tem propósito. E propósito é para se cumprir. Propósito de Deus é para se cumprir. Quando você decide por você, porque você não gostou, porque foi sua opinião, porque eu sou assim, porque eu não aceito. Quando a gente começa a trazer a vontade de Deus para o lado pessoal, vai ruir, vai ser destruído, não vai ficar de pé. Enquanto nós não nos levantarmos, dizermos assim: Senhor, eu desisto da minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Eu desisto. Amém, igreja? E o que Jeroboão faz? Ele não aprende. A profecia se cumpriu, o profeta morreu porque não obedeceu, mas mesmo assim ele não foi convencido que ele deveria abandonar as velhas práticas e os altares de adoração a outros deuses. A gente percebe, queridos, que o Velho Testamento, ele dá ênfase sobre obediência e idolatria.
Hoje, para enganar os cristãos, porque a palavra de Deus diz que até os que estão de pé vão se corromper, vão cair. A idolatria, ela já não vem, a idolatria, ela vem camuflada de adoração. A idolatria vem camuflada de meu primeiro ministério é minha família. Porque muitas vezes, queridos, nós até ministramos uma vez sobre isso, aquele que começa a relativar a tua rotina ministerial, a tua vida com Deus, o fato de você dar prioridade a Deus, quando ele começa a relativizar, quando ele começa a julgar, quando ele começa a, pelas beiradas, dizer que você está errado, corre que ele é profeta de Baal. Corre porque ele quer destruir teu ministério. Corre porque ele quer fazer você cair em ruína. Se você tem uma vida ministerial, se você tem uma agenda, uma programação ministerial, se você tem governo dentro do teu ministério, é ele que tem que ser priorizado. Agora, se você é sábio, você deixa a tua casa organizada. Se você é sábio, você acorda mais cedo. Se você é sábio, você começa a orar e a jejuar, você começa a se posicionar, você começa a adiantar as coisas para deixar a tua casa em ordem e vir cumprir a vontade de Deus. Mas se você se esconde atrás disto, para fazer coisas erradas, você vai ter o teu altar destruído. E hoje, querido, antigamente o altar era pedra, mas hoje, lembre-se, o altar sou eu. Quem pode ser destruído é você. Antigamente eles levantavam o altar para adorar a Deus, hoje você é o adorador. Hoje você é aquele que Deus escolheu para que o seu espírito tivesse você como morada. Há um perigo eminente que nós devemos ter muito cuidado, porque hoje o altar sou eu. Hoje eu tenho que ter cuidado, quem é que eu estou adorando, quem é que eu estou priorizando, quem é que eu estou escolhendo. O profeta vai chegar para você, como a gente está numa situação ali, mais duas irmãs, né? Aonde o altar deixou de adorar a Deus. Aonde? Porque teve uma melhora financeira, teve uma oportunidade de investir em si, deixou de adorar aquele que diz, aquele que me escolheu em primeiro lugar, eu vou acrescentar todas as coisas que ele precisa. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, ele se responsabiliza de acrescentar todas as outras coisas. E a gente percebe que o Velho Testamento, que é a lei fala sobre adorar a Deus em primeiro lugar e abandonar a idolatria. Mas o que essa governança toda, esses governos todos fizeram? Abandonaram a Deus, desobedeceram, não colocaram Deus em primeiro lugar, adoraram outros deuses. E o que Deus faz? Destrói o povo. E hoje, queridos, se eu sou o altar, em primeiro lugar, eu tenho e preciso adorar a Deus. É Deus que tem que estar em primeiro lugar. A gente sempre desfez essa apropriação indébita que muitos pastores fazem, chamando vocês de ovelhas deles. Vocês não são ovelhas nossas. Nós somos ovelhas do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós apacentamos e orientamos o caminho. Somos pastores desta geração, mas o pastor, o sumo sacerdote é Deus. E muitas vezes as pessoas também falam que é o meu discípulo. Querido, discípulo é de Jesus. Vocês não são nossos discípulos. Nós discipulamos vocês para Cristo. Nós somos uma ponte de ensino. Nós somos uma ponte que faz você atravessar em segurança. Mas vocês são discípulos de Cristo. Vocês são ovelha do Senhor Jesus. E todas as vezes, queridos, que nós que somos líderes, vocês que são líderes, começar a ter a apropriação intérprete daquilo que não é seu, Deus vai destruir o altar. E o altar sou eu. Nós temos que ter muito cuidado com essas apropriações que fazemos do reino de Deus. Aqui nada é nosso. Esse lugar não é nosso. Primeiro que eu não fiz nada. Quando eu cheguei já estava. Mas toda a matéria-prima é do Senhor Jesus.
todo o início, toda a fundação é do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, queridos, só como mordomos. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para obedecer a Deus. Nós temos que nos desfazer de tudo aquilo que Deus mandou nos desfazer, como Ele falou para o profeta. Vá e não coma nada daquele lugar, e nem volte por onde tu veio, volte por outro caminho, faça o que eu estou mandando. E aquele profeta surpreendido, chegou um que era profeta também, e enganou ele caiu na enganação e morreu. Nós temos que ter muito cuidado, querido, com os falsos profetas, com os falsos mestres, com aquele que se intitula, com aquele que mostra uma carteira. Querido, Deus não está atrás de quem tem carteira de alguma coisa. Deus está atrás da tua identidade. Se você não tiver uma identidade, qualquer vento te leva, qualquer situação te leva, qualquer coisa te desfaz, qualquer coisa faz você entregar a tua primogenitura. Por causa de fome, você perde a sua primogenitura. Você perde aquilo que Deus entregou para você primeiramente. Amém, igreja? Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, por onde caminhamos, com quem nos relacionamos. Olha ao teu redor. Qual é o perfil da maioria que está com você? Qual é a mesa que nós estamos nos assentando? Quando eu me levanto dessa mesa, eu me levanto melhor. Eu me sinto mais forte. Eu me sinto com desejo de pedir perdão. Eu me sinto com vontade de me atirar diante do Senhor e dizer que sem Ele eu não sou nada. Ou eu saio com uma vontade de pegar uma arma logo e dar um tiro em todo mundo. Ou eu saio com vontade de ficar louca e me jogar na BR e fazer o maior estardalhaço na minha vida, abandonar tudo. Abandone essa pessoa. Saia do convívio dessa pessoa. As pessoas que nós devemos nos relacionar são pessoas que nos fazem bem. Que a gente se sinta bem. E o que Jeroboão fazia? Olha aqui no final do texto. Ele fala aqui, ó. Ainda assim o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdote homem de todo tipo. Chegava lá, bem alinhado, bem apresentado, ele já estava nomeando, já estava consagrando, já era sacerdote. Nós não podemos nos enganar, queridos, com aparências. A gente precisa investigar a identidade de quem se aproxima de nós. Tem história. O que aconteceu no passado? O que ele carrega? O que tem nessa mala? O que tem nessa bagagem? O que essa pessoa vai me oferecer de bom? O que ela está trazendo de bom para mim? Que conversa que ela está liberando? O que ela está trazendo como alimento? Por que Deus falou para o profeta, não come nem beba nada daquele lugar? Porque tudo era contaminado. Porque a partir do momento que eu sei que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, mas o que entrou me contaminou, o que eu ouvi desceu para o coração, o que eu dei crédito desceu para o coração, o que tirou a minha atenção entrou para o coração, e eu começo a liberar palavras que vão trazer discórdia, contenda, briga, ódio, divisão. E Deus fala o quê? Eu abomino estas coisas. Nós temos que ter, queridos, muito cuidado. Pedir para Deus discernimento, para que a gente não seja imã de pessoas que vão somar numa força que depois vai causar uma grande explosão. E explosão vai a pedaço para todo lado, não dá mais para juntar. Não dá mais para juntar o que já explodiu, por mais que você tente. A palavra que é lançada, ela não tem mais como voltar. A flecha atirada, ela não volta mais para o lugar. A pedra lançada, ela não volta mais para o lugar. Então nós precisamos ter esse discernimento, pedir orientação de Deus. Por quê? Porque você tem governo. Você pode ser esse jovenzinho aqui, Laércio. Laércio é uma criança, pode ninguém dar crédito, mas ele tem governo. Por quê? Porque ele tem poder e autoridade de decidir se ele obedece a mãe dele ou não. Se ele não obedecer, ele vai ocorrer várias consequências na vida dele. Porque ele não obedece àquele que tem autoridade maior do que ele, que quer o bem dele. Assim é Deus na nossa vida. Ele é a nossa autoridade maior, Deus quer o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqueles que desobedecem, eles vão ter que assumir as consequências.
porque certamente elas virão. Então isso é um aviso para nós, para todos nós. Pastora, mas eu não sou líder, essa palavra não é para mim. Você não é líder na igreja, mas você tem governo da sua vida nas suas mãos. O que você faz, o que você fala, a decisão que você toma, implica diretamente em consequências para você. Elas voltam para você. A primeira pessoa atingida é você. Depois, a tua casa. Amém, igreja? Foi assim que aconteceu com Davi. Desobedeceu a Deus, teve toda uma confusão dentro da sua casa. A partir dali começou a desestabilizar a família de Davi, por uma decisão errada, por sair do posicionamento, por sair da frente de batalha, por deixar de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, para dar alimento aos seus desejos pessoais. E aí que entra a preocupação que nós devemos ter com o nosso ministério. Não podemos negociar o nosso ministério. Precisamos ter um gerenciamento melhor do tempo. Se eu tenho governo e autoridade, eu tenho também poder e autoridade para governar e gerir o meu tempo. E começar a administrar melhor o meu tempo. Priorizando sempre a Deus. Não, aqui é Deus, ninguém mexe, então eu vou ter que me ajustar para cá, para que eu tenha tempo para Deus. Para que servir a Deus não venha a ser mexido, não venha a ser tocado. Eu preciso organizar o meu tempo. Porque, querido, uma coisa eu aprendi. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. Porque se Deus te chamou, é porque você consegue gerenciar e governar todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele está no governo maior. Ele vai te dar direcionamento. Ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar o alimento certo. Ele fala para a mulher samaritana: a bebida que eu te der, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Mas quando nós procuramos em fontes erradas, e ali a gente mata a nossa sede, nós jamais voltaremos para o centro da vontade de Deus. Porque nós estamos matando a nossa sede numa água que eu sempre vou estar querendo me abastecer. E muitas vezes, queridos, nós corremos esses erros e observamos que a fonte que nós estamos buscando é errada, porque nós incorremos nos mesmos erros. Nós cometemos os mesmos erros. Nós tomamos as mesmas atitudes. Nós estávamos ontem na primeira reunião de pastores lá em casa, e nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre governo com a mesma visão, com o mesmo entendimento, com o mesmo parecer, para que a gente não entre em conflito. A gente tem que sempre estar, não, eu vou conversar com os pastores. Não, eu vou conversar com se a história é com a pastora Tatiane, eu não vou sair desligando ela, desestabilizando ela. Eu vou chamar a pastora Tatiane. Pastora Tatiane, é isso? Não, pastora, não é isso. Então vamos orar. Pastor William, é isso? Não, pastor, é isso. Amém, vamos orar. Pastor Góes, aconteceu? É isso, pastor? Não, meu filho, é isso. Então vamos orar. É assim, igreja. Isso chama-se unidade. Nós temos que começar a avaliar a forma que nós estamos governando a nossa vida. Para que rumo está sendo levada a nossa vida? Para que rumo está sendo levada a nossa governabilidade? Porque, logicamente, as habilidades de governar, elas estão deturpadas, elas estão sendo executadas conforme a minha vontade. Certamente isso não vai dar num bom lugar. Certamente não vamos avançar, certamente não vai haver crescimento. E de fato a experiência que nós tivemos, que aquele profeta falou lá naquele lugar, aconteceu. Dentro da visão que nós estávamos, que ele entrou naquele ambiente, daquela visão, todas as vezes fechou. E quando nós abrimos Ministério Pleno, estamos aqui há 10 anos. Mas nós não podemos perder o que, igreja? A obediência a Deus. E governar segundo a sua vontade. Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade de Deus. Se nós começarmos a nos desfazer dos nossos conhecimentos, porque com certeza todos nós temos um conhecimento, todos nós aprendemos com alguém alguma coisa. Mas, queridos, quando a gente faz uma aliança com Deus, nós temos que aprender dele. Nós temos que nos realinhar.
nós temos que passar pela palavra chamada regeneração. Aquele que se regenera, aquele que se transforma naquilo que Deus nos criou para ser, um homem e uma mulher segundo o seu coração. A palavra de Deus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E em verdade, querido, é abandonar tudo aquilo que me afasta dele. Adorar em espírito e em verdade que ele está procurando para quê? Para levar, para morar no céu. Quando ele encontra, ele fica, ele pega, ele leva para o céu, ele te coloca na tua morada celestial eterna. Mas precisa ser um adorador em espírito e em verdade. Por que espírito, pastora? Porque a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. Porque a carne ela propicia para o pecado, mas o Espírito de Deus habita em nós. Então, e em verdade, porque tudo que eu faço passa pela aprovação de Deus. Tudo que eu faço precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Porque a verdade, pastora, porque está na palavra e a palavra é a verdade. A gente encontra a resposta na palavra de Deus, que é a verdade. Amém, igreja? Então nós temos que ter cuidado, ó, esse pessoal que não vem, não sei qual é a justificativa que tem. E isso, querido, já é, sabe o quê? Um altar de idolatria. Não, pastora, pode ir na minha casa, a senhora não vai encontrar santo nenhum. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode não ter santo nenhum, mas tem Netflix. É um profeta de Baal, é um Baal na tua casa. Pode não ter um santo na tua casa, mas tem um jornal nacional. Pode não ter um profeta, pode não ter um santo na tua casa, mas tem o sono. Pode não ter um santo na tua casa, mas tem a tua cama. Pode não ter um santo na tua casa, mas tem o cansaço. A senhora chegando do serviço morto de cansado, chegou só o bagaço, não economizou energia para adorar o Senhor. Deus não foi prioridade. Está doente? Ok, muito bem justificável. Qualquer outra coisa, querido, não tem justificativa. É altar de Baal dentro de casa. Aí parece que se combina. Pode ver que quem faltou tem uma linhagem junto. Sabe quem é a linhagem? A amizade, o amigo, o de perto, o que senta do lado. Tu vai? Não vou, eu também não vou. Ah, porque eu estou cansado. Parece que a canseira passa, atravessa o WhatsApp, o áudio, entra dentro do espírito, aí fica cansado também. Nós temos que ter cuidado, queridos. A idolatria não é só ter um altar de santo na tua casa. A idolatria é você dar vazão para aquilo que não é justificável. Muitas vezes, não, mas eu estava no ensaio. Ensaio, querido, é obrigação. Ah, eu estava numa reunião, obrigação. Mas a prioridade é adorar a Deus. Pastor, eu não fui para o ensaio porque eu tive que escolher entre o ensaio e o culto. Amém. Você veio para o culto, veio adorar a Deus, o teu ensaio vai ser perfeito. Você vai ser a pessoa que teve o maior rendimento nesse dia. Porque você preferiu a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos, pela sutileza. Um profeta enganando o outro profeta. Não, bora lá para casa. Deus mandou eu preparar um lugar para ti comer, descansar as pernas. Aí aquilo foi agradando, foi ficando confortável. O profeta decidido que ele não poderia, que Deus disse, ó, não vá para a casa de ninguém, não coma e nem beba. O outro, porque ele disse que era profeta, ele acreditou, morreu. Nós temos que ter muito cuidado com essas ofertas confortáveis, que fazem muito sentido, que você abraça, né? Você acaba abraçando a justificativa. Ah, é verdade. Olha, teu primeiro ministro era a tua família. Não vai, não, tu tem que cuidar da tua família. Querido, quando nós estamos com Deus, ninguém precisa nos alertar que eu preciso cuidar da minha família. Quando eu estou em obediência com Deus, nenhuma ministração precisa ser lançada sobre a minha vida para eu cuidar da minha família. Quando eu estou com Deus, eu priorizo a minha família, porque eu preciso trazer a minha família para perto de Deus. Amém, igreja? Então a gente começa tendo aí uma troca de valores. E uma coisa, querido, que não pode acontecer na nossa vida
é trocar a prioridade que nós demos a Deus. Muitas vezes nós perdemos pessoas, e às vezes essas pessoas têm poder de nos afastar de Deus, porque nós concordamos com as justificativas dela. Não, irmã, não vou para a igreja não, sabe por quê? Porque a obreira, ela nem falou comigo hoje. Ah, porque o líder tal, nem olhou para minha cara, nem sorriu para mim. Mas Deus estava na casa. E você veio e foi adorar a Deus. Você veio e foi glorificar a Deus. Problema de quem não acendeu o dente. Eu estou lá me importando quem acendeu o dente para mim. Eu quero saber do meu relacionamento com Deus. Se Ele fechar as portas para mim, eu estou ferrada. Ninguém, queridos, tem poder de te levar para o inferno, a não ser você mesmo, por falta de ausência de governo segundo a vontade de Deus. Porque não decidiu. Tem gente que perde a salvação por causa do filho, por causa do marido. Você, mulher, que o seu marido não está aqui, a palavra de Deus diz que será levado um e deixado o outro. Quem que você quer que fique? Quando Jesus buscar a sua igreja, a palavra de Deus diz que um vai e o outro fica. Você quer ficar? Cuide da sua vida com Deus. Ah, pastora, meu filho não está aqui, minha filha não está aqui. Irmão, cuide da sua vida com Deus. É para largar o filho de mão? Não. Ore, jejue, convide todo dia. Mas o desânimo dele não pode te contaminar. É você que tem que contagiar ele com a sua indesistência. A minha mãe não desiste. A minha mãe não para de orar por mim. Um dia, querido, se for da vontade de Deus, ele vai entrar com você por aquela porta. Não desista. Continue orando. Não é para você se desanimar. Você está mais forte. Porque você ora mais, se consagra mais, jejua mais, busca mais. Albert André está bem aqui. Não deixou de orar pelo filho. O filho não saía do quarto. Mas não deixou de orar, de se consagrar, de jejuar. Noites e madrugadas chorando por causa desse filho. Deus honrou. Está ali Cauã do lado. E o que? Glorificando a Deus. Porque trabalha no reino. Serve o reino. Deus fez mais do que ela pensou. Ela só queria o filho do lado. Deus colocou o filho, foi na frente. Para honrar a Deus, para servir o reino de Deus. Querido, tudo que Deus faz é para o nome dele ser glorificado. Tudo que acontece na nossa vida é para o nome do Senhor ser glorificado. Não desista. Não, o desânimo não pode te desanimar. É você que tem que contagiar. É você que tem que ser inspiração. É você que tem que ser a força dentro da tua casa. O teu filho tu pode até não perceber, mas ele te vê indo, ele te vê te arrumando, ele fica te olhando, ele fica ali dentro do coração dele. A minha mãe não desiste. Ele tem orgulho de você. Sabia que o teu filho tem orgulho de você? Mãe, pai. É só não desistir. Não se corrompa, não se venda. Não deixa você que é altar ser destruído. Começa a avaliar quem são as pessoas que você está se relacionando. Porque um dia a igreja vai ser destruído. Deus não vai deixar você enganado por muito tempo. O altar vai ser derrubado. O altar vai ser destruído. Para o nome do Senhor ser glorificado. Se você estava adorando um altar, se você estava levando louvores ao altar, sacrifícios para outro altar, de um outro Deus, não se preocupe, esse altar vai ser destruído. Então, igreja, comece. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Vamos deixar o capítulo 14 para o pastor William na próxima quinta. Já estou dizendo que é ele, né? Mas eu queria enfatizar esse momento sobre escolhas. Aqui a gente vê que no texto, né, finaliza aqui com Jeroboão continuando com suas escolhas erradas, mal analisadas. E Deus está falando para você nesta noite. Comece a avaliar quem você
Está dando ouvido para ser teu conselheiro. Aqui é para ser profeta. Quem é que você está dando ouvidos para governar a sua vida? Quem são os teus conselheiros? Quem são as pessoas que estão governando a sua vida? Que você está entregando o governo da sua vida a elas? Quem são essas pessoas? Começa a avaliar se isso agrada o coração de Deus. Começa a avaliar se as suas reações, se as suas ações agradam o coração de Deus. Toda decisão errada, queridos, vai implicar em consequências. E elas são desastrosas na sua vida por escolhas erradas. Às vezes você vai morrer enfrentando essas implicações. Porque são implicações que vão afetar todo o teu governo por muito tempo. Talvez você morra e só vai se consertar na outra geração. Pode ser com a tua filha, pode ser com o teu filho. Pode ser que ele se volte por cento da vontade de Deus honrando você, mas você já morreu. Por desobediência, por ter causado danos, por escolhas erradas, por levantar pessoas de governo na sua vida, deixando governar você. Quando Deus te deu governo, quando Deus te deu autoridade. Amém, igreja? Que você venha pedir para o Senhor: Senhor, eu quero governar a minha vida segundo a tua vontade, porque o Senhor me deu poder de decisão. Todo poder de decisão, querido, é aquele que tem governo, que possui governo. E eu sei que muitos aqui governam a sua casa. Eu sei que muitos aqui são estruturas dentro da sua casa. Então, cuidado com o que você está fazendo com esse governo que Deus te deu. Começa a te alinhar. Começa a converger. Começa a voltar para o centro da vontade de Deus. Deus não vai falar contigo quando você não está no centro da vontade de Deus. Quando a palavra de Deus diz que a bênção te procura, ela te procura no lugar certo, no centro da vontade de Deus. É lá que ela vai te encontrar. Quando Deus quiser te dar a bênção, Ele vai no lugar da bênção. Quando que a minha bênção veio? Quando eu estava evangelizando crianças. Quando eu estava executando um projeto de Deus. Foi lá que Ele me encontrou, porque foi lá que Ele mandou eu fazer. Então, continue aonde o Senhor te colocou. Continue exercendo o governo. Continue brigando e guerreando por tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Porque Ele vai te encontrar, nesse lugar, no lugar da obediência. No lugar de fazer a vontade de Deus. É lá que a bênção vai te encontrar. Mas se a bênção chegar e você não estiver lá, ela volta. Porque ela não vai te buscar no lugar onde você não está obedecendo a Deus. Ela não vai fazer como esse profeta, que não foi pelo lugar que Deus mandou. Ela vai fazer como esse profeta, que comeu o que Deus mandou não comer. Caiu na lábia de outra pessoa. Convenceu. Quando a gente está em Deus, queridos, a gente não se corrompe, a gente continua ali. A gente não negocia a nossa fé. Amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Louvado seja Deus. Coloque a mão no seu coração. Começa a orar a Deus assim: Senhor meu Deus. Começa a orar: Senhor meu Deus. Ore comigo: Senhor meu Deus. Eu te apresento a minha governabilidade. A forma como eu estou governando. Para que o Senhor endireite, conserte essa forma, porque eu quero governar segundo a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero te agradar. Eu quero ter sucesso em tudo que eu fizer, segundo a tua vontade. E que a cada dia eu possa ter discernimento, sabedoria, que vem da tua palavra, para que eu possa aplicar em minha vida, porque eu sei que no Senhor a tua palavra declara que eu serei mais que vencedor, e nada e nem ninguém vai impedir
da minha bênção me alcançar, e alcançar a minha casa, e alcançar a minha família, em nome de Jesus. E eu, Senhor, não vou parar, não vou negociar o meu governo, a minha autoridade, que o Senhor entregou em minhas mãos, e que eu possa, por meio desse governo, tomar decisões certas, para que eu e a minha casa venhamos te servir. Me perdoa, Senhor, todas as vezes que eu governei e tomei decisões que não te agradaram, e agora eu devolvo a ti toda a autoridade, todo o governo, para que o Senhor venha governar a minha vida. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Glórias!